Olá, tudo bem? Meu nome é Aline Valim, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental, trabalho com crianças e com adolescentes. E hoje nós vamos falar de necessidades básicas. Você já ouviu sobre isso? 1, 2, 3, let's go! Aqui é o meu canal, Diário de uma Psicóloga, onde a gente vai falar sobre psicologia, coisas do dia a dia e o que mais vier à cabeça. O importante é que a gente possa conversar sobre assuntos que vocês tenham necessidades e que eu sempre vejo dentro do consultório e acho legal trazer aqui pra gente conversar. Então faz o seguinte, pega um cafezinho e vem conversar comigo. Alguns vídeos, não vou lembrar agora. Vamos dizer que uns 2, 3 vídeos atrás eu venho muito falando para vocês sobre necessidades básicas, não é? Lives também, que a criança precisa ser atendida, ter afeto, não é? Aline, isso veio do nada, assim, você tá dizendo que a criança precisa disso pela sua cabeça? Não. Hoje eu vou sair um pouquinho das falas que eu sempre tenho para trazer algo mais teórico, mas que eu vou colocando na prática para vocês entenderem. Tudo bem? Lá no consultório eu chamaria isso de psicoeducação. A gente precisa aprender um pouquinho sobre as coisas que a gente trabalha ou que a gente enxerga na nossa criança, né? Até para poder tirar dúvida, para a gente poder crescer enquanto indivíduo, né? Vocês já ouviram falar de uma pessoa chamada Maslow? Não é um cachorro. Desculpa a brincadeira, mas não. Maslow foi uma pessoa que criou uma pirâmide, onde ele fala sobre necessidades humanas. Sim. É essa pirâmide aqui, ó. Eu vou falar dela passo a passo e como que isso influencia cada etapa, não só na criança como nós adultos. Então hoje nós teremos um vídeo o qual serve não só para as crianças, assim como para os adolescentes e também para os adultos. Vamos começar pensando que assim, ó, vou contar uma historinha, tá? Maslow, ele é fundador de uma psicologia diferente da minha, que é chamada psicologia humanista. Aí quem conhece aí, bate palma. Quem conhece psicologia humanista vai saber sobre eles, porque eles trabalham bastante, né? Eles batem muito nessa tecla. E eu gosto muito dela, tá? Eu acho que ela serve muito pra gente para vários aspectos. O que Maslow dizia, né? Ele se baseava em quê? Ele se baseava na existência de uma série de necessidades que afetam todo e qualquer indivíduo e se encontram organizadas em etapas mais urgentes, ou seja, a base da pirâmide é mais urgente para menos urgente. Ou seja, quando ele desenhava a pirâmide, ele entendia que na base é a necessidade que todo mundo tem. Todo mundo passa por aquela necessidade. E esses que estão lá no topo? Essa, né, vem comigo. Nem todo mundo vai alcançar. Porque eu preciso que esse indivíduo tenha um crescimento. Mas a gente vai chegar lá. Vamos começar da base? Vamos. Eu preciso também dizer que ele... E aí eu vou pegar minha cola de novo, vou ler, tá bom?
Maslow diz que as ações nascem de uma motivação dirigida para o objetivo de cobrir certas necessidades, as quais se organizam segundo a importância que elas tenham para o nosso bem-estar. Ou seja, se eu tô bem no primeiro degrau, não tenho necessidade para o segundo, eu fico ali na base. Vocês reconhecem esse crescimento? A data corresponde, tá? Quem estuda história pegou, né? No desenvolvimento do ser humano. Quem cresce são os mais fortes, né? Vamos lá. A representação gráfica dessa hierarquia é feita por uma pirâmide, porque a base, ela é sempre o que todo mundo precisa. Mas no topo, só alguns vão conseguir chegar. Nas partes mais baixas da estrutura, né? Elas são bases prioritárias para sobrevivência. Ou seja, eu nasci, eu já tô nessa parte de baixo. Ok? Não existe nenhum indivíduo que esteja vivo nesse momento que não tenha passado pela parte de baixo. Eu vou dividir essa pirâmide e vou explicar ponto a ponto para vocês. E vou começar dando exemplos, por que é importante vocês saberem essa pirâmide, e vou correlacionar com o que eu trabalho com vocês. Combinado? Vamos lá. O primeiro degrau, vamos chamar de degrau, que fica mais fácil? O primeiro degrau dessa pirâmide é o de necessidades fisiológicas. Necessidade fisiológica é a base do indivíduo estar vivo, né? O que ele precisa, né? O que ele precisa para sobreviver, né? Ele precisa respirar, ele precisa se alimentar, ele precisa suprir a sede, né? Então ele precisa beber água, ele precisa manter a temperatura corporal adequada, ele precisa, que a gente fala de homeostase, né? Que é o esforço do organismo para manter um estado normal e estável. E aqui também a gente coloca a reprodução humana, porque senão acaba a nossa espécie, ok? Então aqui nessa base faz parte da necessidade fisiológica, da necessidade básica fisiológica do ser humano, também a reprodução, tá? Depois disso a gente sobe um degrau. Vamos subir um degrau? O próximo degrau é necessidade de segurança. A gente busca, todo e qualquer indivíduo busca a criação e a manutenção de um estado de ordem e segurança. Esse degrau vocês vão conhecer muito pelo que eu falo, que a gente precisa de o quê? Uma regra, uma rotina rígida, flexível e amorosa. A criança precisa saber tudo que ela vai fazer, né? Segunda a segunda, quando é final de semana, quais são os dias que ela vai para a escola, o que vai ter na escola. Vamos pegar os menorzinhos, né? Vamos pegar os bem pichototinhos, as nossas crianças de 1 ano e pouco. Por que a criança, bebê, ela joga, aí você dá pra ela, ela joga no chão, aí você dá pra ela joga no chão. Ela tá entendendo que aquele ambiente é um ambiente que é seguro, porque ele se repete. E esse degrau, ele tá muito ligado à
proteção, a segurança. Pro adulto, vou dar a dica aí, né? Eu trabalho com, vou dar a dica aí pro adulto. Ele tem a necessidade de estabilidade, de ter um emprego, de ter recursos para fazer as coisas mínimas, de saúde, de proteção, entre outras. Esse degrau tá ligado muito ao indivíduo ter um mínimo de controle sobre a própria vida. E agora que vem, ele tá ligado ao medo, principalmente do desconhecido. Então, quando a sua criança fala assim, eu tô com medo do escuro, e aí você vai lá, você fala, vocês me falam assim, Aline, mas eu já fui 10 vezes, eu já olhei 10 vezes no quarto e não tem um monstro. E você vai olhar mais 10 vezes, porque ele precisa se sentir seguro nessa etapa para ele criar o que eu brinco, né? Com as minhas crianças, a coragem de, ok, ter medo, mas eu sei como enfrentar. Esse é o importante dessa etapa. Eu sei como ganhar dinheiro, eu sei como me manter saudável, eu sei como ganhar os recursos necessários para viver. Se eu perco o como aqui, eu adoeço. As crianças adoecem, vocês já sabem como. É uma criança que tem muito medo, uma criança que precisa muito do apego, uma criança que desconhece regras e limites, né? Passa a chorar demais e fazer a birra porque não tá conseguindo lidar com aquelas emoções, com o corpo, né? Foi o vídeo anterior. Um vídeo tá ligado ao outro, né? Então, muito bem. Próximo nível: necessidades sociais. Uma vez que eu já comi, já bebi, já fui ao banheiro, tô descansada, tô sentada no meu sofá me sentindo segura, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de afeto. Como assim, Aline? Sim, o ser humano é um ser sociável. A gente tá aqui no mundo para viver em sociedade, não sozinho. Então eu vou começar a sentir o desejo da companhia do outro. Dentro do aspecto afetivo, eu vou querer ter a participação social, ter amigos, me comunicar com outras pessoas, manifestar, né? Dar e receber afeto, estar num grupo social e nele ser aceito, ser pertencente a esse grupo social. Eu vou abrir aqui parênteses e vou falar. Eu comecei com os meus exemplos. E vou falar, eu tenho um pacientinho que ele veio trabalhar né, esse degrau e o degrau de baixo. E a meta dele era ele queria dar um abraço nos amigos. Ele queria conseguir dar um abraço nos amigos, né? Aline, dar um abraço não é nada. Pode não ser nada pra você, né? Mas é pra outras pessoas. Eu tenho uma outra que o sonho dela é ter uma amiga de verdade. Então, a gente... E por que isso não acontece? Porque ela ainda não se sente segura. Ele ainda não tinha a questão de regra e rotina bem estabelecida.
Olha como um tá interligado ao outro. Eu só consigo subir um degrau quando eu consigo. É como se a gente lembra dos potes que eu falo, os potes de necessidades básicas. Eu preencho um, vou pro outro. Eu preencho o outro, vou pro outro. Né? Se eu tô com muito medo, eu vou agir com medo. Quem tá com medo, ele vai para onde? Pra luta. E quem tá o tempo inteiro lutando, consegue ter amigo? Acho que não, né? Então, ou ele vai se retrair, ou ele vai lutar com todo mundo, né? Então, ou ele vai pra timidez, ou ele vai sair, né? Disparado. Aí isso já falei no outro vídeo. Próximo andar, necessidade de reconhecimento. Aqui a gente pode trabalhar autoestima, falar de autoestima, eu prefiro assim, né? Então vamos botar assim, degrau autoestima, ok? Tudo bem. Como assim, Aline? Vê que primeiro, a cada degrau a gente vai crescendo cognitivamente. O primeiro degrau, a gente não precisa ter cognição nenhuma. É biológico, né? Comer, dormir, ter suas necessidades, né, realizadas. Isso são necessidades de sobrevivência, ponto. Como eu já disse. Depois eu preciso de um pouquinho de cognição, depois de mais um pouquinho, depois... Por isso que a gente vai ligando, a gente pode ir ligando essa pirâmide à faixa etária. A gente pode ir ligando isso a condições que o indivíduo tem ou não tem de enxergar, não só a faixa etária, né? Eu não sou a favor só de faixa etária, quem me conhece sabe. Tem lá o que a faixa etária diz que é possível fazer, ok, mas às vezes a gente, né, a criança tá um pouquinho, né, mais para frente, às vezes um pouquinho mais para trás daquela regra, e a gente vai ali alinhando, né? Então, assim, mas o que é importante a gente entender aqui que são a gente vai subindo degrau, vai ficando mais difícil as fases aí do jogo, e a gente vai tendo os crescimentos cognitivos, ok? Vai ficando mais complexo. Vamos falar da necessidade de reconhecimento ou da autoestima. Nesse quarto nível, a gente tem a necessidade de ter prestígio, de se destacar dentro de um grupo social, de ter a autovalorização, de ter o respeito por si mesmo. Porque se eu não me respeito, né, é quando a gente vai trabalhar a baixa autoestima, quando a gente vai trabalhar a relação, né, da autoestima com as relações sociais que a pessoa tem, ou tem pessoas, né, enfim, não vou ficar dando nomes de DSM, mas pessoas que têm uma autoestima muito elevada e a gente precisa falar, olha, você precisa construir algumas coisas até chegar aí, né? Então, assim, quando a gente consegue pegar, e aqui na autoestima eu vou falar muito, a gente já tá chegando aqui num adolescente, tem crianças também, crianças mais velhas, vamos colocar as crianças mais velhas, tá? As novinhas não, mas as mais velhas, eles já começam a ter essa questão da autoestima, né? De como o grupo social o vê e como ele se vê dentro do grupo social, tá? A autoestima passa pela visão que ele tem do próprio corpo, passa sobre a visão que ele tem do nível de cognição, né? Se ele é burro, por exemplo, se ele é inteligente, se ele é comunicativo, né? Sobre as características que ele tem enquanto indivíduo, tá bom? Vamos
para a última etapa, o topo da pirâmide. O que está lá em cima é a necessidade de superação, que eu vou chamar de autorrealização, ok? Aqui no topo da pirâmide, eu falo que eu trabalho mais com os meus jovens adultos. Ou quem ele tá perto do Enem. Ano do Enem eu trabalho muito, né? Mentira, vou falar que ano do Enem a gente trabalha muito. Então, para quem tá perto do Enem, esse é o degrau que eles estão, né? Por quê? Nesse degrau, a gente precisa entender qual é o nosso propósito. Como assim, Aline? A gente diz que chega um momento na vida que a gente vai pensando, que a gente vai aprendendo, que a gente vai vendo sobre as coisas da vida e que a gente precisa transcender a nossa mortalidade. Vocês já ouviram uma frase, um ditado que diz assim: um indivíduo precisa ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro? É isso. É exatamente isso. Né? Na minha época se dizia essas três coisas, né? Tipo, você tinha que correr atrás para formar uma família, estudar pra caramba para escrever um livro e plantar uma árvore. Você já fez isso? Quem é mãe e pai, eu já fiz. Já fez, né? Eu fiz. Mas o meu propósito não era esse. O meu propósito era conseguir ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis. Aline, E aí eu vou fazer autoexposição nesse? Não é porque é o último, não, porque esse é mais fácil. A gente diz que nesse aqui a gente precisa desenvolver o nosso talento, realizar alguma obra, deixar uma marca no mundo, se desenvolver espiritualmente, moralmente, buscar uma missão. Eu sempre disse, e aí vem, né, o exemplo que eu queria dar, que eu queria, minha meta de vida, meu propósito é ajudar a maior quantidade de crianças, de pessoas possíveis. Eu não queria passar pelo mundo achando que o mundo é ruim, sabe? Assim, aquelas pessoas que veem jornal, não criticando quem vê, quem não vê, mas vendo jornal todos os dias e só vendo coisa ruim, conversando coisa ruim. Eu queria muito ser o tipo de pessoa que trouxesse para o mundo possibilidades da gente crescer num mundo um pouco mais empático e menos violento. E seja a forma que for, seja enquanto mãe, seja enquanto filha, seja enquanto psicóloga, os profissionais. Tem uma das profissionais que trabalha comigo, eu não vou dizer o nome, né, mas ela vai ver, vai. Muito obrigada. Que ela sempre fala assim: você me agradece muito. E vou sempre agradecer muito. As pessoas que estão comigo, né? Eu sempre agradeço muito, porque as pessoas fazem escolhas na vida. E se eu estou inserida nessa escolha de mudança de vida, de melhoramento, de acreditar que eu sou capaz de fazer essa diferença, de mudar e de continuar a minha missão, eu preciso agradecer. Então, assim, esse último nível, você precisa fazer ter uma cognição sobre você mesmo, né? Sobre quem é você no mundo. Lembra da nossa live de autoconhecimento? É esse nível. É a ponta da pirâmide.
eu queria muito falar que a OMS diz assim pra gente, vou ler minha colinha, tá? A OMS, ela é clara quando ela fala assim, o indivíduo, né, ele precisa de um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não só ausências de afecções ou doenças. O bem-estar psicológico engloba as nossas necessidades mais elevadas, como um conjunto de sensações que fazem referência a como julgamos a nossa vida a nível global. Só lembrar que essas necessidades que a gente está falando esse tempo inteiro, a gente não está falando de situações prazerosas ou de satisfazer desejos pessoais. É um conjunto de dimensões muito mais amplo do que só isso. E eu preciso muito ressaltar que, né, dentro dessa pirâmide que eu acho linda e eu gosto muito de trabalhar, eu acredito que as necessidades psicológicas mais importantes do ser humano são de amor, de afeto e de necessidade de reconhecimento. Então a gente precisa trabalhar para que possamos entender que nós temos um porquê no mundo, um pra quê no mundo. Pra que a gente tá aqui? O que a gente veio fazer? Como a gente veio fazer? Vai ser maravilhoso conversar com vocês sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria muito de pedir para que vocês sigam o canal, se inscrevam, mande para os seus amigos, peçam para os seus amigos também se inscreverem para ajudar a nossa psicóloga aqui, porque quanto mais inscritos no canal, mais fácil é de fazer o vídeo, de eu estar com vocês e de eu conseguir cumprir o meu propósito. Muito obrigada por estar comigo hoje. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!